Boa tarde, gente. Eu me chamo Cibele, esse é meu parceiro Leônidas. A gente é do turno da tarde, do terceiro ano M3TR02 e estamos com o nosso convidado de hoje, que é o Nito Pereira, que ele é agente técnico de saúde da área de medicina preventiva. E ele hoje vai tirar umas dúvidas e... Dúvidas de quê? É isso aí, Umas entendi. dúvidas, né? Bom, gente, falar de ST é uma coisa, é um assunto muito abrangente, é um bom assunto para se falar e eu gostaria muito de parabenizar os dois alunos, né, tanto você, Sibeli, quanto você, Léo, pela iniciativa de abordar esse tema. É muito interessante porque se trabalhar com a juventude nesse momento em que a gente vê surgindo novos casos de STs no município, a gente sente o dever e se sente lisonjeado também de ser procurado para se discutir esses assuntos, porque isso precisa ser falado, tá? Eu parabenizo também a professora Denise, que dispôs para vocês, deixou o leque aberto e vocês escolheram, né? Ela passou o trabalho e vocês escolheram esse assunto, tá? Então é de suma importância. Veja bem, trabalhar com a juventude não é fácil, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho gratificante. Por quê? Quando você fala de um assunto e que essas pessoas ouvem e passam a botar em prática o que é de bom tom, o que é um bom comportamento, você se sente gratificado. Então, eu espero que todo mundo preste atenção no assunto, né, nas perguntas que vão ser feitas, né, nas dúvidas que podem ser tiradas, né. Se não tiver de acordo com a pergunta a ser respondida, que procure, porque hoje em dia nós temos um meio muito bom que é a internet. Todo mundo tem um celular, não é isso? Nós temos a internet e através da internet vocês podem pesquisar. Então, gente, usem a internet a favor de vocês, para pesquisar sobre as ISTs, principalmente, né? Vocês que estão no momento de vida sexual ativa, tá? Estão com os hormônios aflorados, querendo namorar. Então, use a internet a favor de vocês para aprender a se prevenir. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai iniciar algumas perguntas para você, pode ser? Claro, com certeza. A gente queria saber um pouco sobre o que são as ISTs, né? Bom, o meu trabalho, nós técnicos em agente comunitário de saúde, nós trabalhamos exclusivamente com a medicina preventiva. Né? O nosso foco não é a medicina curativa, é a medicina preventiva. Então, é bom tudo que a gente falar é sobre prevenção. Então, o que são as ISTs? As ISTs são infecções transmitidas de uma pessoa a outra através de uma relação sexual sem proteção. E também pode ser de outro meio, mas são exceções, que é o caso do HIV e da hepatite C, que são transmitidas podem ser também transmitidas através de transfusão de sangue. Isso aí, pode ser. Então, a gente queria também saber quais os sintomas, como é que aparece na pessoa, quais os primeiros sinais dela. Importante. É importante. Veja bem, gente, existem sinais e sintomas. Bom, as pessoas têm que, primeiramente, conhecer o seu corpo. Tanto o homem quanto a mulher precisam conhecer o seu corpo. E todo mundo sabe. Como é que você conhece o seu corpo? Se tocando, né? Então, o homem, por exemplo, quando ele vai passar da fase infantil para a adolescência, acontece uma transformação no corpo dele. Ele passa a se tocar. A mulher da mesma forma. Então, você conhecendo o seu corpo, você vai perceber quando algo está ou não de acordo com a sua realidade. Você vai perceber se apareceu uma coceira, um corrimento, não é isso? É verdade. Né? Você vai perceber. Então, primeiramente, você tem que conhecer o seu corpo. Né? Os sinais e sintomas são o quê? Das ISTs? Corrimento purulento, muitas vezes são corrimentos que eles vêm acompanhados de odor.
a ardência, a coceira, alguma ferida indolor ou não, com dor ou sem dor. E também temos as questões das consequências, né? Quais as consequências também trazer para a pessoa durante que ela contraiu a IST e como é que ela vai ficar futuramente depois? Olha, presta atenção, a maioria das ISTs, elas têm tratamento, né? A maioria elas têm tratamento, né? Algumas não têm cura. É o caso da hepatite C e o HIV, eles ainda não têm cura, mas existe tratamento, tá? E aí, as outras, elas têm tratamento e têm a cura. E como é que eu posso te dizer? O tratamento, geralmente, ele é feito mediante uma consulta médica. Mas, está me perguntando de consequência, as consequências podem ser bem desastrosas para aquelas pessoas que sentem os sintomas, os sinais, mas não procuram um médico, tá? Nós temos uma realidade que é uma realidade bem perigosa. As pessoas, quando sentem alguma coisa, elas têm mania de se automedicar. Eu sinto uma dor de cabeça, eu tenho um comprimido de paracetamol em casa, eu tomo paracetamol. Um exemplo. Nas ISTs, com as ISTs, né, não é diferente, tá? Às vezes, o homem, por exemplo, sente um corrimento, ele sente uma dor no momento de urinar, né? E aquela dor incomoda ele, né? Ele percebe que ele está com eu vou falar bem popular, está saindo pus do pênis dele, então ele conversa com um amiguinho, o amiguinho diz assim, fulano de tal ali estava assim e tomou o medicamento. Então, o que é que eu faço? Eu tomo medicamento por minha conta. Eu estou com problema e tomo medicamento por minha conta. Só que as consequências são o quê? Você toma o medicamento hoje, mas daqui a uns meses, você toma o medicamento hoje, amanhã e depois, mas daqui a um mês, 2 meses, volta o problema. E você pode ficar resistente a esse medicamento. E essa doença, que era uma doença aguda, passa a ser crônica, tá? Em relação a sífilis e o HIV, a mulher, por exemplo, ela engravidou, se ela não tiver um tratamento adequado, ela pode transmitir a sífilis e o HIV para a criança. É uma consequência drástica, porque a criança vai nascer, se for sífilis, a criança pode nascer com sequelas, quase umas sequelas permanentes, que ela pode nascer muda, surda, cega, tá? E se a mãe tiver com HIV durante a gravidez, ela descobrir não entrar no tratamento, ela pode transmitir esse HIV para a criança já nasce tendo que fazer o tratamento para o resto da vida dela contra o HIV, uma vez que o HIV não tem cura. Então, são várias consequências para todas as ISTs se elas não tiverem tratamento, se elas não forem cuidadas, porque o tratamento existe, se elas não forem cuidadas, além de causar infertilidade, tá? A mulher, por exemplo, ela está com uma IST, não necessariamente tenha sido HIV ou a sífilis, mas existem várias, existe a gonorreia, existe a clamídia, a tricomoníase, tá? A hepatite C, ela pode ter uma infertilidade, porque os órgãos sexuais da mulher, eles são internos, o do masculino, do homem é externo. Então, tem a diferença, né? O homem é externo, da mulher é interno, a mulher não sabe. Né? Porque muitas vezes os sinais que eu falei, que é a coceira, que é o corrimento, que é as verrugas, que existem doenças que causam verrugas, pode não aparecer na mulher externamente, mas pode estar internamente. Então, dali, pode migrar para o útero e aí pode causar infertilidade. Entendo. Enito, uma pergunta. Se a mulher está grávida e ela tem uma IST, ela corre o risco de ter complicações na gravidez, tipo perder o bebê ou morrer na hora do parto? A sífilis pode causar isso.
Tá? A sífilis pode causar, inclusive, um parto prematuro. E desse parto prematuro, a criança pode não sobreviver. Né? Então, lógico, como eu estou te falando, a genitália da mulher, ela tem a parte interna. Né? E aí o que acontece? Aquilo ali, uma vez afetado, alcança o útero. Se a mulher estiver grávida, né, ela pode sim perder a criança. Tá? Principalmente a questão da sífilis, porque a sífilis, ela, além de prejudicar a mãe, ela prejudica o bebê. Ela pode ter um parto prematuro ou levar o bebê a óbito. Em questão também, tipo, as STIs são muito graves, essas que hoje em dia são muito comuns, né? Como a gonorreia, Olha, Léo, é o seguinte, todas as ISTs a gente considera grave, né? Todas as ISTs a gente considera grave. Por quê? Porque se elas não forem tratadas, elas trazem várias consequências, tá? Da infertilidade, né? A perda, um parto prematuro, como eu falei, então elas têm essa gravidade. E tipo, se a gente tirar essa dúvida também no nosso município, existe muitos casos de ISTs por aqui? Olha, nós temos dados do ano passado e desse ano. Eu consegui, através da Secretaria Municipal de Saúde, alguns dados do ano passado para esse ano. Né? E ano passado nós tivemos um aumento, né, principalmente nos casos de HIV, na infecção por HIV. Tá? E ano passado, durante todo o ano, nós tivemos 2 casos oficialmente, e esse ano, de janeiro a setembro, já foram diagnosticados, né, 11 casos. Então, há um aumento. Isso é só para citar o HIV. Fora as outras. A candidíase é a mais comum, né, é onde as pessoas se contaminam mais, é a candidíase. Ano passado nós tivemos 47 e esse ano, já até setembro, o levantamento que eu apurei, até setembro nós tivemos 93 casos. Fora as outras, como gonorreia, a sífilis, que nós temos no município, sífilis inclusive congênita. A sífilis existe, a sífilis e a sífilis congênita. Tá? A sífilis, uma mulher ela está com sífilis, ela fez o teste, porque nós temos o teste rápido em todas as unidades de saúde do município, nós temos o teste rápido. O teste rápido, ele detecta a sífilis, o HIV e as hepatites, que podem ser as virais, tá? As hepatites virais. E aí, o que acontece? Uma vez que a pessoa é diagnosticada com HIV, é obrigatório a notificação. Nós temos nas unidades de saúde a notificação e mediante essas notificações que nós temos esses dados aqui. Só que, tipo assim, uma coisa que eu falo para vocês, a realidade é a seguinte, como eu falei do fulano, que ele começou a perceber no corpo dele que tem alguma coisa diferente, em vez de ele procurar um médico, ele procurou o amigo, e o amigo indicou o medicamento para ele, ele não vai entrar nessa conta aqui, ele não vai entrar nesse registro oficial, porque ele não foi notificado, ele se automedicou, né, ele tomou o medicamento, ele se automedicou, e aí ele não tem como entrar nesse levantamento, nessa notificação, então é um dado que fica fora. E a realidade é essa no nosso município, infelizmente a realidade é essa. Apesar de nós termos as unidades de saúde, mas a gente ainda tem um tabu. Qual é o tabu? Às vezes é muito vergonhoso para mim falar do meu corpo, né? Para o médico, para o enfermeiro. Aí às vezes eu prefiro falar para um amigo e o amigo vai, fala com outro amigo que tomou o medicamento e assim vai, sabe? Forma-se uma cadeia de desinformação e de automedicação. E isso de nada vai adiantar para o paciente, porque ele pode voltar a ter novamente a infecção, né? Ele pode voltar e ela já pode estar resistente ao medicamento. Ou pode dar certo, não pode? Não, pode dar certo a medicação. Não vou te dizer que não possa dar certo, porque, tipo assim, se o amigo... Mas não é o correto. Não é o correto, tá? O correto seria procurar o médico, né? Procurar o médico, porque o que vale para um pode não valer para o outro.
tá? Tá bom. Pode não valer para outro. Então, o correto, minha gente, não é esse. Não é você se automedicar, não é pegar a opinião do colega por saber, pensando que ela vai servir para você. Porque ela pode não servir. Ela pode servir naquele momento, o sintoma que você está sentindo, ele pode sumir, mas possivelmente você terá uma reinfecção, que nós chamamos de recidiva. Tá? Recidiva é quando a doença ela reincide, a infecção ela reincide. E a prevenção das ISTs, assim? E também iria juntar a PrEP e a PEP, né? Isso? Ah, tá. Prevenção. Bom, a prevenção contra as ISTs é isso daqui. É muito simples. É muito simples. Isso daqui é um preservativo. É um preservativo. Né? Então, é muito simples. É você usar o preservativo nas suas relações sexuais. Tá? E olha só, gente, deixa eu falar. É muito difícil eu dizer para você e para você que vocês têm um parceiro único. Porque é uma coisa que, primeiro, eu não vou dizer nem que vocês tenham que iniciar, porque os hormônios de vocês, o corpo de vocês, eles já sentem a necessidade, né, de vocês manterem uma relação, de vocês, são as necessidades que todos nós, seres humanos, temos. Nós temos, os animais têm. Né? Na adolescência. Isso, exatamente. Aí o que é que acontece? Né? O seu corpo está se transformando, os hormônios estão aflorando, e aí você sente essa necessidade. Então, tipo assim, muitas vezes, né, tanto as meninas como os meninos, porque a gente costuma dizer que, na maioria das vezes, os meninos, eles começam a atividade sexual desde muito mais cedo do que as meninas, né? Então, tipo assim, as medidas de prevenção, eu vou dizer mesmo assim, olha, você tem que ter o parceiro único. Seria o correto você ter o seu parceiro único, a sua namorada, mas existem as traições, né? Então, que isso não vem muito ao caso, mas é a realidade. Mas fora isso, nós temos o preservativo masculino e temos o preservativo feminino, tá certo? Também nós temos uma vacina, mas que ela não vai imunizar as pessoas contra todo tipo de vírus, fungos ou bactérias, tá? Porque as ISTs, eu esqueci de falar lá no início, as ISTs, elas são infecções causadas por vírus, fungos e bactérias, tá, gente? Elas são infecções causadas por vírus, fungos e bactérias. Eu esqueci lá no início, mas eu estou falando agora, tá? E aí, o que é que acontece? Nós temos um vírus, que é o vírus HPV, que, tardiamente, com uma idade, ele pode causar o câncer do colo do útero na mulher. E hoje nós temos essa vacina disponível na rede pública. Nós temos essa vacina disponível na rede pública para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade. Então, por que nessa idade de 9 anos? Ainda são criança, né? Ainda são criança. Porque considera-se que até 11 meses, 11 anos, 11 meses e 29 dias, você seja o quê? Criança. A partir de 12 anos, de 12 aos 17 anos, você está na adolescência. Tá? Então, isso, adolescente. Você é adolescente. Então, por que 9 anos? Porque você ainda é criança, você está se aproximando da fase da adolescência, onde provavelmente você vai iniciar a sua vida sexual. O importante de tomar a vacina contra o HPV é justamente esse, que você tome a vacina antes de iniciar a sua vida sexual, né? Muita gente pode tomar com 16, 17, dependendo de casos. Né, de casos, por exemplo, onde um familiar, uma mãe ou um pai morreram de câncer, a mãe morreu de câncer do colo do útero, o pai morreu de câncer do pênis, né? Então, tipo assim, mas aí você é indicado, o urologista, o ginecologista vai dizer mesmo assim, não, procure a unidade de saúde para tomar a vacina contra o HPV, né? Vai adiantar? Pode adiantar, porque o teu corpo ele vai adquirir anticorpos através da vacina. Então, além do preservativo, tem a vacina contra o HPV, tá certo? Outra coisa, medida de prevenção contra as ISTs. Além das ISTs, existem doenças, né? E doença, o câncer de pênis é uma realidade. Então, o que é que os homens e as mulheres, os homens têm que fazer e as mulheres também? Conhecer o seu corpo e ter higiene, tanto a mulher como o homem. Eu estou falando do câncer de pênis em relação aos homens, porque muitos homens
não toma esse cuidado de higienizar corretamente o seu pênis. Né? E com isso, além do mau cheiro, né, que é incômodo para ele, para o parceiro ou para a parceira, né, ele pode contrair uma doença. Né? E essa doença, de uma ferida, evoluir com um câncer de pênis. Né? Isso tardiamente, mas são hábitos que nós temos que ter desde criança. Né? A gente não toma banho, a gente, quando está com mau hálito, não escova os dentes. Né? Então, sim, se você tiver um mau cheiro na sua genitália, tem que lavar, usar água e sabão, né? Enxugar direitinho, pronto. Nito, como é? HPV, né? A HPV, ela causa na mulher O câncer do colo do útero. e no homem o câncer. Ele pode, tipo assim, porque o HPV, geralmente, quem transmite para a mulher é o homem, através de uma relação sexual. Tá? Então, tipo assim, é um vírus que, por que da vacina? Por que menino e menina tomam vacina? Acabei de dizer que se o menino transmite antes de transmitir para a mulher, ela já tem que estar, para a mulher, ela já tem que ter vacina para que o organismo tenha se familiarizado com o vírus e possa combater, entendeu? Aí por isso que tomam os dois, tanto o homem quanto a mulher. A gente tem também agora sobre um dos mitos do dia a dia, né? Que é dos medos, né? Das ISTs, né? Como uma mulher só pega IST se o homem ejacular diretamente nela, entendeu? Tipo, depois da relação, ou ele ejacular antes, no caso. Tem uma possibilidade dela... Tá, olha, presta atenção, eu entendi. O contato sexual, né? Muitas vezes o contato, ele não precisa ter penetração para ele ser sexual. Tá? Se eu tiver com uma infecção, tá? A gonorreia, por exemplo, a gonorreia ela se caracteriza por corrimento, e esse corrimento ele é purulento, é o pus mesmo, é o pus saindo da uretra, através da uretra. Então, o que é que acontece, viu, Sibeli? O que é que acontece? Se você tá namorando com uma menina e o contato não precisa ter introdução, porque, tipo assim, bastou, vocês estão namorando, estão ali no escurinho, ficam excitados, né? O teu corpo tá pedindo a relação, o teu também, então o que acontece? Né? Vocês vão fazer alguma coisa sem precisar penetração. O sexo oral é uma coisa, né? As pessoas praticam sexo oral. Então, tipo assim, através do sexo oral, você pode contrair e pegar uma doença. Tá? E esse contato, tipo assim, teve penetração sexual? Não, né? Teve as preliminares, que nós chamamos de sexo oral, uma preliminar, e tem essas preliminares, tem a situação das pessoas se roçam, elas se abraçam, elas se tocam. Então, você pode se transmitir sim, através desse contato, sem precisar de penetração. É uma grande facilidade de contrair, né? Ah, com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui. Posso contrair alguma IST no assento vaso sanitário? Com certeza, também. Tá? A gente já tem, não é comum, tá? Não é comum, mas na maioria das vezes você, principalmente assim, você está no shopping, você está viajando e aí você desce numa rodoviária, são locais onde várias pessoas circulam, não é isso? Vão ali, a maioria dos homens, por exemplo, tem aquele mictório, né, no banheiro masculino, mas as mulheres não. As mulheres, principalmente, elas usam o assento mesmo, né, o assento do vaso sanitário. E aí o que acontece? Passaram pessoas por ali e dificilmente tem uma pessoa para todo o tempo estar higienizando aquele local, né? Então alguém que está com um corrimento, né, com doenças que apresentam corrimentos, ela vai sentar ali, não vai ter uma higiene, você vai, senta e você pode contrair sim, tá? Gente, tipo assim, isso pode ocorrer, isso não é uma exceção, mas pode ocorrer, tá certo? Certo. E a questão do beijo na boca, né? Hoje é bem comum, né? Olha só, eu tava até revisando essa situação. O beijo na boca, ele transmite algumas ISTs sim, tá? Ele transmite, ele já pode, porque são a saliva,
as ISTs elas infectam a corrente sanguínea, os líquidos que nós temos, né, que são a saliva, pode ocorrer a herpes labial, tá? A sífilis, HIV não, mas a sífilis pode ocorrer, né, durante essa troca de beijo. Mas eu não estou falando desse beijo de tocar os lábios, tá? Né? Pode até ser, se eu tiver, eu falei para vocês, eu conversei, por exemplo, da herpes, porque a herpes é uma doença que ela tem a labial e tem a herpes genital, né? Então, tipo assim, muitas vezes você tá com uma feridinha no lábio, você pensa que é uma feridinha simples, mas pode ser uma herpes, e que você beijando o seu parceiro ou a sua parceira, você pode transmitir essa doença para outra pessoa, tá? Eu não que, tipo, porque hoje em dia, né, como a juventude, né, como a gente vai ali, fica com um ponto, tem também questão de festa aqui, do nada, quando a gente olha um amigo nosso desaparece, você vê que... O carnaval é isso, né? O carnaval, as pessoas se beijam, beija um, beija dois, beija três, enfim, e pode ocorrer, tá? Ela pode contrair uma herpes. É uma doença, é uma IST. Certo. Nito, e a questão das roupas íntimas compartilhadas transmite IST? Ó, deixa eu explicar. Primeiro, não se deve compartilhar calcinha, cueca, não se deve, né? Não. A gente tem Pessoal, né? uso pessoal. Mas se acontecer, há uma porcentagem de a pessoa acabar se infectando. Porque, vejam só, tanto o homem como a mulher, quando eles ficam excitados, eles liberam alguns líquidos, né? O homem pelo canal uretral do pênis e a mulher também pela uretra, né? E aí o que é que acontece? São corrimentos, né, que a mulher vai perceber. Quando eu digo que as pessoas precisam conhecer o seu corpo, a mulher ela vai perceber que esse líquido que tanto o homem quanto a mulher tem, são líquidos que é para facilitar a lubrificação da vagina, no caso da mulher, tá certo? E do homem também. Aí o que é que vai acontecer? Essa lubrificação, a mulher vai perceber que esse líquido, se ele tá com cheiro, com odor, né, odor fétido, fedendo a pus ou não. Se tiver fedendo a pus, aí o que é que vai acontecer? A mulher provavelmente está com uma IST, tá? Aí o que é que vai acontecer? Aí de repente tu levou uma amiga para tua casa, aí a tua amiga, aí tava chovendo, você saiu da escola, a tua amiga se molhou toda, porque ela pode morar na zona rural, né, verdade? Ela perdeu o ônibus, aí ela foi para tua casa, aí molhou minha calcinha, aí tu vai e empresta a tua calcinha. Aí tu de repente está com alguma infecção, né? Tu talvez tenha sentido, mas tu não se atentou a procurar um médico, e aí tu vai emprestar uma calcinha para tua colega. Provavelmente, tu vai infectar a tua colega através dessa calcinha. Por quê? Primeiro, que é de uso pessoal. E uma das coisas que acontece é o seguinte, as pessoas não se atentam. Nós temos cuecas e calcinhas, né? As mulheres usam calcinha, os homens usam cueca, isso é óbvio. Mas o forro é sempre de algodão, né? Para quê? Você tem que lavar, você tem que botar para secar direito. E antes de usar, passar o ferro bem quente. A maioria das pessoas não se tocam nisso, mas seria o correto a se fazer. Para o quê? Para evitar, porque você pode pegar através da própria calcinha, você pode pegar um fungo, né? A candidíase é um fungo muito comum, é considerado uma IST, que não necessariamente tu precisa ter o contato sexual, porque fungo, né? Pano branco é um fungo, né? Pano branco é um fungo, e aí a candidíase, não necessariamente tu tenha que ter tido uma relação sexual. O teu próprio hábito de higiene pode fazer com que tu se infecte ou não. Tá? Então, a candidíase, por exemplo, ela é muito comum nos períodos frios, onde está chovendo bastante e que as pessoas ficam mais tempo na cama, com preguiça de se levantar, se embrulha mais, né? E aí ela prefere ambientes frios,
Umidade. Né? A umidade, exatamente. E você vai perceber como a candidíase, porque ela vai soltar alguns líquidos um pouco esbranquiçado, tá? Então, tipo assim, eu posso usar a calcinha da minha amiga, a cueca do meu amigo, de preferência não. Mas pode ocorrer de pegar através disso, tá? Até mesmo do namorado ou da namorada, né? Sei lá, fazer alguma graça. Aquele negócio de pegar a roupa do namorado. Amor. Também tem o negócio de fazer tatuagem hoje em dia, né? É bem comum, né? O negócio de estúdio, também tem a mulher com a questão da manicure, tipo, o alicate de unha da manicure ele é bem compartilhado. É um meio, tanto estúdio de tatuagem quanto os alicates de fazer unha, eles são transmissores de doenças que são consideradas ISTs, né? Veja bem, o correto seria você que faz unha, você ter o seu próprio alicate e quando você procurar manicure, você já levar o seu alicate esterilizado, tá? A mesma coisa é quem gosta de tatuagem. Eu vou fazer uma tatuagem, a tatuagem é R$400, é no braço todo, é na perna toda, tá? Quanto mais tempo tu passa no estúdio, mais tu corre risco. Porque se o estúdio onde tu faz a tatuagem não for um estúdio de boa procedência, ele não tiver o cuidado de higienizar os aparelhos que ele vai usar, você pode se contrair. A mesma coisa é no consultório dentário. Tá? Também, né? O consultório dentário é um local onde as pessoas também se infectam, seja para hepatite C ou para HIV, porque aqueles aparelhos têm que ser esterilizados, né? A maioria são, né? A maioria, os dentistas, porque nas unidades de saúde, nos consultórios dentários, existem as estufas aonde esses aparelhos eles são esterilizados. Já no salão, na manicure, geralmente a manicure pega o alicate dela, ela ferve 15 minutos e ela imagina que, ou então ela esquentou uma água, jogou em cima, ela imagina que esterilizou. A esterilização não aconteceu, porque os alicates, né, para que não transmita, para matar fungo, bactérias, né, tem que se ter uma temperatura superior a 250 graus e também com um tempo estimado no mínimo de 25 minutos. Né? Por isso que a estufa seria o ideal para esterilizar. Né? A maioria dos alicates todos eles são feitos à base de plásticos, os cabos são de plástico, só a lâmina que é de inox. Né? Isso? Então, tipo assim, prefira comprar um alicate que seja todo de inox para que você mesmo possa esterilizar em casa antes de procurar a manicure. Isso aí. É bem interessante nesse caso também, porque hoje em dia é bem comum, né, essas coisas. Essa daqui já foi discutida aqui, que é o caso das mulheres grávidas portadoras de alguma doença transmitida para o bebê. Tá. Só que a gente ainda não foi falado o seguinte, além dessas... O grande cuidado, gente, que nós temos que ter é o seguinte, uma mulher, uma adolescente, seja uma mulher, ela engravidou, ela está com a sífilis, ela está com o HIV, ela vai ter dificuldade de amamentar. Tá? Ela vai ter dificuldade, porque se ela estiver transmitindo ainda o vírus, tanto da hepatite C como do HIV, quanto da sífilis, ela não vai poder amamentar o bebê. Né? Além dela ter toda aquela situação do bebê nascer com essa doença, que é o nascimento com a doença congênita, ele não vai poder ser amamentado pela mãe. Né? Então, tipo assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Esse cuidado ele tem que ser constante, né? Temos que aprender a nos prevenir, porque é só assim que a gente vai poder evitar essas doenças. E também tem uma certa dúvida na questão dos exames, né? Hoje a gente sabe que a medicina é bem avançada, né? Mas tem gente que tem medo de fazer um exame, e assim, já que é certa dúvida se vai doer ou não também, né? Agora a gente precisa fazer um exame de sangue, vai extrair sangue do corpo. A gente também tem essa dúvida, entendeu? Mas qual seria a dúvida? Se dói. Tem Se gente que dói. tem medo, tem gente que leva a opinião também. Tem gente que tem medo. Veja bem, gente. Bom, primeiro, não são todas as ISTs que serão necessário fazer a coleta de sangue para se ter o diagnóstico que você está com uma IST, tá? Por exemplo,
A gonorreia, vou voltar a falar da gonorreia. A gonorreia é uma doença que você vai sentir, que você está tendo ardência a urinar, né? Você está, além da ardência, por que a ardência? Porque a uretra ela está toda inflamada, ela está toda ferida, né? Ela está toda ferida. Você pegou uma infecção, está apresentando já a doença. E aí você pegou a infecção e apresentou a doença. E aí você vai perceber essa dificuldade, que isso daí começa geralmente o homem, por exemplo, ele vai sentir muito pela parte da manhã, toda vez que ele for urinar, e aí ele vai sentir esse desconforto. Aí ele procura o médico ou o enfermeiro, e aí o médico vai perguntar, o que é que você está sentindo? Aí ele vai dizer mesmo assim, não, doutor, eu estou sentindo. Então não precisa fazer o exame de secreção. A mulher precisaria, mas o homem não precisa. Porque ele já está apresentando os sinais, né? O exame clínico. Então não necessariamente precisa fazer o exame laboratorial. O HIV, por exemplo, uma vez que você fez o teste rápido e deu positivo, você precisa sim fazer o exame, que é coletado aqui na veia, não é isso? Para fazer esse teste, né? O exame sanguíneo, o exame laboratorial, tá? Mas não tem dor nenhuma, né? Mas se não quiser sentir dor nenhuma, é só se prevenir. Não é isso? É muito simples. Os preservativos, né? Tá? E também tem se gostasse de, eu mantive a relação com uma pessoa e depois eu tenho que me preocupar, porque eu estava prevenido, mesmo na hora eu estando prevenido com a camisinha. Eu tenho que me preocupar depois? Não. Se você se preveniu, não. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Né? Não tem porquê. Se eu estou prevenido, eu sei que eu me preveni, ponto final. Né? Não tem que ter. É interessante, né? E, tipo, eu tô numa relação e eu tô, vamos dizer, igual eu falo, eu tô só no pelo. Igual a gente fala, né? Só no pelo, sem nenhum tipo de preservativo. E eu mantenho relação com a mulher. Já falou que tem a questão também que hoje em dia muitas das pessoas contraem, não precisam nem manter relação com a pessoa para contrair certo IST, né? Se eu tenho um perigo depois de contrair ela, tipo, mesmo não tendo ejaculado na mulher, não tem? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, eu transei com a menina sem o preservativo, e aí eu fiquei em dúvida, Sim, né? Eu fiquei em dúvida depois que aconteceu tudo. Tá, entendeu? deixa eu te dizer, como eu já falei, existem sinais e sintomas. Tu vai perceber se tem alguma coisa errada, né? Depois que tu teve. Geralmente, esses sintomas eles aparecem de 5 a 10 dias após o contato sexual. Então tu vai perceber se apareceu ardência, se apareceram coceira, tá? Se tem corrimento, se tem algum sangramento, entendeu? E aí, tu percebendo isso, tu tem que fazer o quê? Procurar o consultório médico, ele vai perguntar, se for um bom médico, se for um bom enfermeiro, eles vão perguntar para ti. Porque hoje em dia isso depende disso também, né? Que as pessoas nos perguntem as coisas pra gente responder. Tá certo? Aí tu vai pensar, aí se tiver alguma coisa, tu diz, me lasquei. Agora eu vou ter que tomar um medicamento, não é isso? A questão também demora bastante tempo para a pessoa começar a sentir os sintomas, né, primeiramente. Como eu tô te falando, isso varia muito, porque, olha só, às vezes eu posso ter o contato com um vírus ou com uma bactéria e eu posso não manifestar por quê? Porque a minha imunidade ela tá boa. Porque tudo no nosso organismo depende de quê? Da nossa imunidade também, tá certo? Olha, já aconteceu na história, né? Na história da literatura do HIV, já aconteceu de pessoas que tiveram contato com outras pessoas que tiveram HIV, elas transaram sem preservativo e não se contaminaram. Mas por quê? Por conta da imunidade dela, que é muito boa. Não, mas isso não é uma exceção. Não estou dizendo... É uma exceção, isso daí é uma exceção, tá? Porque as pessoas, elas podem sim se contaminar. Mas existe o nosso organismo, a nossa resistência, a resistência do nosso organismo, ela tem que estar boa, tá? Aquela pessoa que gripa muito, aquela pessoa que vive na unidade de saúde, provavelmente se ela for fazer um hemograma, ela vai dar lá que a imunidade dela está baixa. E ela tem que se preocupar, porque ela está suscetível a qualquer tipo de infecção, não só uma IST. E para melhorar a imunidade contra as ISTs, assim, no caso? Olha, para qualquer tipo de infecção, nós temos que nos alimentar bem, praticar atividade física,
né? Primeiramente, nos alimentar bem de frutas, né? Legumes, verduras, frutas à base de vitamina C, principalmente, laranja, acerola, tá? Para aumentar a nossa imunidade, né? Procurar, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é tão complicada essa situação de se falar de imunidade, porque até a ansiedade, ela baixa a nossa qualidade de vida, ela baixa a nossa imunidade, e a gente passa a sentir vários sintomas de outras doenças. Então, é importante que a gente mantenha bons hábitos, né, saudáveis de vida, não só de alimentação, mas de vida. Tá? Praticar o esporte, né? Pedalar, correr, caminhar, enfim. Certo. Nito, uma pergunta aqui. O sexo oral transmite ST? Transmite, com certeza. Tanto você pode transmitir, quanto se contaminar, tá? Através do sexo oral. Aí, o sexo anal não traz riscos Não, sobre STs? com certeza traz. Né? Porque se eu transei com meu parceiro ou minha parceira sem preservativo e eu tô sentindo alguma coisa, eu não dei valor àquilo que eu tô sentindo, né? Tipo assim, não prestei atenção no meu corpo, de repente eu tô com aqueles sintomas que eu falei sobre a gonorreia, e aí mesmo assim eu quis manter relação sexual, lógico que eu vou contaminar o parceiro. Tá certo? Lógico, com certeza. Ou eu posso pegar dele ou dela. Tá? Eu estou falando do parceiro, tanto me referindo ao masculino e ao feminino. Tanto faz, tá? Certo. Se tiver um casal que é saudável e for fazer sem camisinha, sem medo. Não, sem medo. Um Sem parceiro único no caso, né? Com certeza. Saber, né? As ISTs sempre apresentam sintomas, Nito? Sempre. Não tem nenhuma que é silenciosa, assim? Não, veja bem, isso vai depender muito da imunidade, falta te dizer, tá? Mas eu tenho que fazer um teste para me saber. Por exemplo, assim, a hepatite C, em algum momento, a tua imunidade ela vai estar baixa e tu vai saber que tu tá com hepatite C, tá? Mas, tipo assim, o vírus, ele tá ali latente, mas em algum momento da vida ela vai apresentar, tá certo? Tá certo. Né? Então, tipo assim, por via das dúvidas, a maioria das ISTs ela apresentam sim sintomas, tá? É que nem o HIV, por exemplo. Vou falar um pouquinho aqui do HIV. O HIV, aí tu me diz, mas Nito apresenta. Hoje em dia, o bom do HIV é que a gente tem bastante estudo, né? Antigamente, logo no início, nos anos 80, quando foi se descoberto o vírus do HIV, que causava muita doença, porque existe uma diferença do HIV para a AIDS, tá? O HIV é o vírus que causa a AIDS. A AIDS, ela já é um conjunto de doenças, né, que vai, provavelmente, se a pessoa não tiver sendo em tratamento, vai matar essa pessoa. Né? Mas ela adquiriu a AIDS através de quê? Do vírus HIV. Questão da relação. Tá? Através, que foi, no início dos anos 80, quando ela foi descoberta, foi através de relação sexual. Tá certo? Através de relação sexual. E aí, naquele momento, não se sabia muita coisa, né? Ela era conhecida na época como a peste gay. Foi conhecida na época como a peste gay, porque foi com os homossexuais que começou. Só que isso foi desmistificado, né? Por que foi desmistificado? Porque não é só gay que se contamina. É homem, mulher, é criança. Tá? A criança nasceu com vírus. E aí? Foi o gay que pariu a criança? Não, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, hoje em dia se sabe que isso daí foi um mito, mas na época foi chamada assim, né? Foi chamada aí, na década de 80, foi chamada. Existem vários filmes que retratam o que a comunidade LGBTQIA+, passou naquele momento. Naquela época eram os gays, né? O que eles passaram naquele momento. Né? Foi lógico que é uma história triste até chegar como nós estamos hoje. E naquela época, nós temos vários cantores brasileiros que morreram com o vírus HIV. O Cazuza foi o Renato Russo foi um outro cantor que morreram em decorrência do vírus HIV. E aí o que acontece? O Fred Mercury, que era da banda Queen, também foi outro cantor, né, que morreu em decorrência do vírus HIV. E aí
Naquela época, se o estudo, ele só mostrava que tu estava com HIV depois do contato, tu se contaminava hoje, e só com 2, 3 anos que tu saberia que tu estava com HIV. Hoje em dia, não. Por que a gente, de repente, os casos aqui em Nova Timboteua, do ano passado foram 2 casos, e esse ano nós já temos 11 casos oficiais. Né? Isso não é legal, gente, ter casos oficiais. O correto seria a gente não ter, que as pessoas se prevenissem e que nós não tenhamos, né, casos positivos, mas nós temos. Por que a gente se descobre? E que bom que se descobre cedo, se a pessoa tiver. Porque esse período que era longo para detectar o vírus, ele reduziu. Hoje em dia, se você tiver contato com uma pessoa que teve HIV, você manteve relação sexual com ela, ou então você fez uma transfusão de sangue e o sangue estava contaminado por HIV, né, você precisou de se internar e aí precisou fazer uma transfusão de sangue lá no hospital. O que acontece? Hoje em dia, esse período, com 3 meses que você teve contato com o vírus, se for de maneira desprotegida, já vai atestar que você está com o vírus também. Né? Você está infectado. Tá? Então, é uma coisa boa da ciência. Hoje em dia, as pessoas não morrem mais de AIDS em decorrência do vírus HIV. Por quê? Porque nós temos tratamento. Então, o que é que eu digo? Além da prevenção, faça o teste rápido, que também é uma forma de prevenção contra uma doença, uma IST. Né? Porque você faz o teste rápido nas unidades de saúde, nós temos em todas, volto a repetir, Nova Timboteua, você faz contra o HIV, a sífilis e as hepatites. Certo? Então, é isso. As perguntas chegaram ao fim. Já? Já. Tá bom. Então, pessoal, esse é o nosso podcast, Cara a Cara com a Saúde Sexual. E o nosso tema foi, né, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E é isso, gente. Só quero agradecer e eu espero que vocês tenham uma boa atenção na questão do nosso podcast. Obrigado. Bom, gente, posso encerrar ou você encerra? Tá? Eu só queria dizer o seguinte, que mais uma vez é um prazer ter participado disso e volto a dizer para vocês, um recadinho. Usem a internet a seu favor. Se informem, sabe? Procurem sites de boa procedência, como o Ministério da Saúde, né? E que tem bastante informações. Procurem se informar e nas relações não esqueçam do preservativo, tá certo? Tudo de bom para vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Sibeli. Obrigado. Obrigada, Rita.